Não é meio estranho para você que hoje em dia toda batata frita é tipo a mesma coisa nos restaurantes? Isso porque o restaurante não faz mais aquele processo de escolher a batata, lavar, cortar, etc. Basicamente, eles compram do mesmo fornecedor, que inclusive você tem acesso também ali, tudo congelado, joga no óleo, tá pronta a batata frita. E na sua casa você vai ter uma batata frita igual do restaurante, o que não necessariamente é tão bom assim. Isso tem tudo a ver com a decadência da autenticidade e um pouco de inteligência artificial. Eu sou o Cleiton Maranhão e esse é o Além das Boas Ideias, um podcast que aborda os processos e desafios da criatividade. A temática de hoje é justamente a decadência da autenticidade. Isso que eu comentei da batata frita do restaurante acontece também com café. Em hotel agora, praticamente todos os hotéis têm a mesma máquina de café da Três Corações ali, com o mesmo pó de café. E aí isso também pode ser repetido com o café de cápsula, que quando você pede um expresso depois do almoço num restaurante, você não vive mais a descoberta de algo incrível. Você vive a expectativa do comum. Você não descobre mais um expresso muito diferente, uma batata frita incrível, aquela batata assim memorável, sabe? Ou até mesmo uma muito ruim. Você não tem um processo de descoberta, você tem o processo de simples atendimento da expectativa comum, medíocre, mediana. E o que isso tem a ver com inteligência artificial? Teve uma trend recente aí, tá rolando inclusive, em cima das últimas atualizações do ChatGPT. Você consegue agora chegar no ChatGPT e pedir que ele recrie qualquer foto que você colocar lá em basicamente qualquer estilo possível. E aí o que entrou mais no hype foram as pessoas se colocando em cenas hipotéticas dos estúdios Ghibli, ou Ghibli, eu não sei a pronúncia correta. Para quem não conhece, são os estúdios por trás, por exemplo, do filme A Viagem de Chihiro, que é incrível. O criador desse estúdio é uma pessoa espetacular em tudo que faz. E aí eu não vou entrar na questão moral ou ética do uso da arte na inteligência artificial. Eu não acho que eu tenho o know-how para isso. Fui exposto a diversas opiniões de várias pessoas. Eu quero entrar num lance do agora que eu posso copiar qualquer coisa, eu vou. Agora eu posso imitar qualquer estilo. Nessa questão dos estúdios Ghibli, eu acho que tem um misto de sonho e de nostalgia, né? Você se imaginar dentro daquele cenário que fez parte da sua infância, da sua adolescência. Mas vamos olhar para a vida real, para a aplicação desse tipo de atualização no ambiente profissional, no ambiente criativo, no ambiente de comunicação. O que eu tenho visto em diversos grupos de WhatsApp, em diversas discussões profissionais, é basicamente as pessoas ali olhando para uma referência e pedindo para o chat GPT replicar aquela referência com as palavras delas ali, mas no fim das contas, onde que está a identidade disso? Aonde que está o tempero que faz com que isso seja realmente diferente? Porque é o seguinte, enquanto profissional de comunicação, eu não quero peças perfeitas. Eu não quero peças pasteurizadas, né, que são iguais a todo o resto. Eu não quero, por exemplo, que o meu anúncio, que o meu vídeo, que o meu texto seja igual ao de todo mundo. Enquanto um profissional de comunicação, eu quero peças de comunicação que ao mesmo tempo funcionem, mas que tenham muito contexto com a marca que elas representam. E essa marca pode ser a marca de uma pessoa, pode ser uma marca corporativa. Quando eu simplesmente peço para replicar um estilo com as minhas palavras, aonde que está a minha identidade de fato? Aonde que está a minha autenticidade? E aí vamos voltar na questão da batata frita e do café, por exemplo, que são duas coisas que eu amo. Quando você consome sempre aquilo que tem o mesmo gosto, sempre aquilo que veio processado, industrializado, que não tem nada de diferente, você não desenvolve um gosto. Você não desenvolve uma percepção
do que é fora da média, uma percepção inclusive do que é meio que abaixo da média. E aí começa a parecer que aquilo que é diferente não é bom, quando na verdade o que é diferente talvez seja muito melhor, talvez seja muito mais autêntico, né. Ainda no universo da comida aqui, é a maionese caseira na hamburgueria, que vai ser muito mais gostosa grande parte das vezes do que aquela industrializada. Quando eu venho para a criação, por mais que as ferramentas de AI sejam incríveis, eu uso pra caramba no meu dia a dia, inclusive no tratamento do áudio desse podcast, nos cortes do podcast, tem bastante coisa de inteligência artificial. Se eu uso só para copiar, só para replicar o estilo, eu estou ignorando completamente o potencial de qualquer ferramenta, ao mesmo tempo que eu estou matando a identidade da minha marca, ao mesmo tempo que eu estou matando a autenticidade daquilo que eu comunico. É como se nas redes sociais todas as marcas e todos os influenciadores que simplesmente replicarem estilos fizesse harmonização facial. Assim, pensa, você entra num lugar, tá todo mundo com aquele mesmo queixo, com aquele mesmo beiço, aí você fala: "Pô, todo mundo aqui é igual, eu quero algo diferente". E quando a gente olha da comunicação, inclusive, por que que eu vou me esforçar, para que eu vou gastar o meu tempo consumindo algo que você não gastou o seu tempo criando? Você é vergonha da profissão! Cala a boca! Portanto, vem o cuidado para você preservar a sua autenticidade, né? O último episódio foi sobre preservar a inteligência, vamos falar aqui sobre preservar a autenticidade. Inclusive, o Pedro Cortella, um querido, ele tem uma frase que eu gosto bastante, que é: salve o seu cérebro. Então, como que a gente faz aqui para preservar a sua autenticidade? Primeiro, você tem que lembrar que quanto mais você faz coisas automáticas, quanto mais você vai nessa linha da cópia, menos você descobre. E o processo de descoberta é fundamental para qualquer criação, para qualquer projeto criativo. A descoberta, ela é inerente ao processo de criação, porque você falha no processo. A falha no processo criativo te leva a essas descobertas, te leva a entender o que funciona, o que não funciona, e meio que não te leva para a perfeição, mas te leva para a identidade que você quer imprimir, para a sua personalidade. Então, quando eu falo de autenticidade, quando eu falo de identidade, eu estou falando, na real, de personalidade, daquilo que faz com que a sua comunicação, o seu estilo seja diferente dos outros, que seja diferente das outras marcas, que a sua palestra seja uma palestra diferente, que o seu design seja um design diferente. Quanto mais a sua criação, né, a sua arte, assim, entre aspas, é parecida com todo o resto, mais difícil fica você se destacar. É isso que a gente não se liga quando tem em mãos uma ferramenta tão poderosa. Imagine se a sua artista, o seu artista preferidos, simplesmente não fizessem nada autêntico, nada original. Gente, quem é que lembra para sempre de banda cover? Ninguém. Banda cover é legal dentro de uma bolha porque você quer algo que te remete àquilo que é muito bom. A gente lembra do que é autêntico, a gente lembra do que é original. E por mais que a cópia, a paródia, a simulação faça parte do processo de aprendizagem criativa, né? O Austin Kleon, que eu sempre cito na newsletter, fala disso para você começar copiando. Pô, é legal pra caramba, você começa copiando e no processo de cópia você entende como que a coisa funciona. Porém, isso só acontece se você se provoca para ir além do processo de cópia, além do processo de réplica. Se você não faz isso, se você não vai além desse processo, você começa a se esforçar menos para fazer uma coisa nova. Como eu já comentei, você descobre menos, logo você aprende menos. E tá, mas meu, qual que é o perigo nisso? Pô, eu vou morrer porque eu tô aprendendo menos, porque eu tô descobrindo menos? Não, não vai. Mas alguma pessoa muito mais esperta, aí sim vai tomar o seu lugar no mercado. Porque a falha te ajuda a entender como as coisas funcionam. E não como as coisas funcionam do jeito perfeito, mas como você consegue transformar qualquer coisa em algo bom, algo mediano, algo excelente ou algo ruim.
Isso você aprende na prática, você não aprende simplesmente replicando, replicando, replicando. Por mais que o ChatGPT vá lá e te ajude na elaboração de uma imagem incrível, será que essa imagem vai seguir alguns padrões estéticos que fazem com que a pessoa preste atenção em você? Então, assim, a distribuição dos elementos em uma foto, ela não é algo que acontece por acaso, é algo planejado. O peso das fontes em um anúncio não é por acaso, é planejado. O estilo de fonte que faz com que alguém se identifique com uma peça de comunicação é planejado também. Portanto, quando você só copia, você não leva isso em consideração, e aí você pensa que talvez o erro seja, pô, a minha criação de inteligência artificial é horrível, não vou mais fazer isso. Você pode fazer, mas faz com seu tempero. Faz considerando os elementos que constroem uma boa criação digital. Eu estava vendo um vídeo recente sobre aqueles totens do McDonald's. Aquelas maquininhas que hoje em dia você vai lá e faz o pedido da máquina não direto para o caixa, né? E o que acontece é que essas máquinas, elas aumentaram ali, é uma estimativa de que elas tenham aumentado meio que em 15% a receita do McDonald's. Não por elas serem mais rápidas do que um atendente humano, mas porque quando você está na máquina, você compra mais coisas, você adiciona mais itens do McDonald's ao carrinho, meio que sem perceber. E sabe por que que isso acontece sem você perceber? Porque o design é intencional. Porque as pessoas que programaram aquilo ali, tanto as pessoas da área de design quanto as pessoas da parte de desenvolvimento, elas entendem dos elementos visuais que auxiliam na persuasão. Não é uma criação 100% autônoma. Aliás, se é 100% autônoma, será que é a criação? Aí vem essa questão da autenticidade. É legal pra caramba usar essas ferramentas que são praticamente mágicas. Só que se você não se aprofunda na tese por trás daquilo, na técnica por trás daquele tipo de criação, aí você é só mais uma pessoa no meio da multidão. Você é só mais alguém se colocando em um cenário de um desenho XYZ ou de um filme XYZ, que inclusive você não vai poder usar comercialmente, que não vai se destacar, afinal você é só mais um ali no meio, que muitas vezes nem vai conectar com a sua audiência, porque a sua audiência e você são duas coisas completamente diferentes, e isso vale para todo o resto que nós consumimos, que é muito padronizado, que é muito pasteurizado, sem a gente questionar bastante. Nessa hora que a gente, mais uma vez, né, tá comendo aquela mesma batata frita, a batata frita deixou de ser um negócio extremamente prazeroso. Ela virou só mais uma commodity, virou algo comum. O café, será que se você tomar um café bom, um café de, eu sou suspeito para falar disso, mas você não precisa ser uma pessoa nerd de café para identificar um café bom de verdade. Mas será que se você só toma o café da cápsula ou aquele café do hotel, que é o mesmo em todo hotel, você começa a diferenciar o que faz um bom café? E a partir do momento que todo hotel tem o mesmo café, pô, então por que que eu vou tomar o café no hotel se eu posso ir para um lugar diferente? Se eu posso ir para um lugar que faz o artesanal? Se eu posso ir para um lugar que faz o especial? Logo, quanto mais você está igual a todo mundo, maior a necessidade de você fazer algo diferente. Fica parecendo que quando a gente não faz a mesma coisa que está todo mundo fazendo, nós estamos errados. Não é bem assim. É interessante aproveitar os hypes, é interessante entrar nas trends, mas é mais interessante ainda você se ater àquilo que faz com que você seja quem você é. Isso a nível marca, isso a nível indivíduo. Porque senão, mais uma vez, além de ser só mais um rostinho na multidão, no final das contas nem você vai saber quem você é e o que você faz. Se a sua autenticidade não morre, se você preserva a sua autenticidade, isso deixa de ser uma questão, deixa de ser uma preocupação. Algo que pode te ajudar bastante nessa manutenção de autenticidade é o livro do Rick Rubin, que eu já citei em outro episódio aqui, que é O Ato Criativo. Excelente livro. Ele tem um trecho que fala muito sobre você ser igual, porém diferente. E essa é uma provocação sempre boa de se fazer. Como eu posso fazer o que está todo mundo fazendo, mas de outro jeito? No meu caso aqui, eu sempre quis ter um podcast,
consumo podcasts há mais de 15 anos, mas eu não queria fazer um MesaCast, inclusive porque eu já apresento um MesaCast pela empresa na qual eu trabalho. Então, vou fazer um podcast estilo monólogo. Como que eu faço o que está todo mundo fazendo, mas de forma diferente? Outra maneira muito interessante de preservar a sua autenticidade, por mais que você entre nessas brincadeiras de se inserir em um universo, de copiar algo, consuma arte. Qualquer tipo de arte. Filme de comédia, filme de romance, filme de drama, filme de ficção, videogame, novela, livro de fantasia, seja lá o que for. Você não vai alimentar a sua criatividade ou a sua personalidade apenas lendo sobre criatividade e personalidade. Você precisa consumir itens que são a tangibilização disso, que são a vivência disso. Porque daí é como se fosse mágica. Você começa a entender por que que aquilo atrai tanto e você também entende se faz sentido você querer copiar aquilo ou não. Esse foi mais um episódio do Além das Boas Ideias, um podcast que aborda os processos e desafios da criatividade. Eu sou o Cleiton Maranhão e a gente se encontra no próximo episódio. Forte abraço!